Assim, eu não tenho muita intimidade com a câmera. É a primeira vez que eu gravo um vídeo ou qualquer coisa do tipo que vá, assim, eu falando da minha vida ou falando de certas coisas. Eu confesso que eu treinei várias e várias vezes como eu ia falar na introdução, que esse vídeo eu acho que não vai ter introdução porque eu tô com preguiça de fazer, eu também tô sem muita criatividade, mas oi, novamente. Pra quem não me conhece, eu me chamo Brenda. E como vocês viram no título do vídeo, eu vou falar sobre intercâmbio, porque eu passei por intercâmbio, programa de intercâmbio no meu estado, e hoje eu vim contar um pouquinho sobre como eu fiz isso, como foi o meu processo, como que eu consegui. Eu vou contar pra vocês todas as etapas de como eu fiz isso, de como eu consegui, porque foi um processo longo, porque como ele é um programa, né, do governo e tal, eu tive que concorrer a esse programa, eu ganhei uma bolsa, e foi todo um processo, eu vou explicar como que foi isso. Ele foi totalmente gratuito, e eu acredito que seja uma oportunidade incrível, que pra mim está sendo muito bom, e eu vim compartilhar aqui que eu acho que tem um público-alvo que vai se beneficiar disso tudo. Criei esse canal com o objetivo de aproximar a minha família, os meus amigos, pessoas que são próximas, professores, pessoas que estiveram ali comigo em todo esse processo, pessoas que me conhecem e tal, para que elas acompanhem todo o intercâmbio, porque eu vou gravar aqui agora. Eu ainda tô no Brasil. O pior é que eu falei que eu vou pro intercâmbio, mas eu nem falei o destino. Eu vou pra Irlanda, mas esse programa contempla bolsas para outros países também, eu vou falar isso mais pra frente. Mas continuando a minha apresentação, eu espero que lógico que existem pessoas também que não me conhecem, ou que também são outros intercambistas, e eu quero compartilhar essa experiência com todo mundo. Isso vai ficar aqui gravado como um diário, como todas as experiências que eu vivi, minha opinião. E eu também acho que é interessante eu gravar e narrar tudo isso da minha perspectiva, porque às vezes a gente tá com os nossos amigos, com pessoas que a gente conhece, a gente passa tempo, mas às vezes elas não conhecem a gente de fato. E eu acho que isso vai me aproximar das pessoas e também vai permitir que elas conheçam melhor quem eu sou, a minha visão de mundo, o que eu penso sobre muita coisa, porque é claro que eu vou narrar da minha perspectiva. E eu não tô sozinha aqui não, tá? Porque eu estou com o bonito aqui. Estou gravando com o lindo e maravilhoso Teodoro, que ele está me acompanhando. Ele é de companhia, ele faz parte da decoração e do cenário. Enfim. Vamos começar. Gente, olha, eu tô aqui com esse roteirinho michuruca, que eu só escrevi assim, a ideia geral, e eu vou me guiar mais ou menos por isso aqui que eu escrevi. Mas é assim, eu moro no estado do Espírito Santo, e o governo do estado do Espírito Santo oferece bolsas de intercâmbio através do programa do Centro de Idiomas, que você consegue fazer o intercâmbio. Eu vou fazer um resumão de todo o processo e depois eu vou falar sobre cada um deles com mais detalhes e também de como foi para mim esse processo, o que eu fiz durante tudo isso. E, enfim, quem é aluno do primeiro ou do segundo ano do ensino médio pode se inscrever no Centro de Idiomas, que eu já vou explicar mais ou menos como funciona, porque ele também é um outro processo, mas é o início de tudo. Aí você faz 2 anos de curso e no segundo ano você tem direito a concorrer a essa bolsa de intercâmbio. Você vai fazer a inscrição. A parte mais importante é a entrevista oral, porque você passa 2 anos aprendendo inglês, tem que provar que você fala inglês. Aí você faz essa entrevista oral, você vai ter a pontuação, vai ser somado a pontuação que você tirar no curso. Quem é beneficiário do programa Bolsa Família ou mora em bairros, né, que são atendidos pelo programa do Estado Presente, também tem uma soma de pontuação, porque isso aumenta a sua pontuação. Aí depois de você passar por todas essas etapas, você vai saber se você passou ou não, enfim. E também tem que tomar cuidado, porque senão você pode rodar nessas etapas anteriores aqui também, você pode não ir pra frente, porque todas essas etapas, elas são classificatórias e eliminatórias. Então, às vezes por um erro bobo, pode acontecer de você ser
de você reprovar, de você ser eliminado. Agora, e é claro que depois, se você for selecionado como intercambista, você passa. Tem alguns outros processos ali que eu também vou falar um pouquinho sobre isso. Então, como eu falei anteriormente, para você entrar no Centro de Idiomas, você tem que ser aluno do primeiro ou segundo ano da rede estadual do Espírito Santo. Então, você está lá no primeiro ou segundo ano. Se eu não estou enganada, logo após começar as aulas do ensino regular, vai abrir as inscrições para o Centro de Idiomas. Geralmente, eu acho que final de fevereiro ou março, geralmente é nessa época aí. Aí você faz a inscrição bonitinho e você entra para o Centro de Idiomas. Então, só concorre ao intercâmbio quem está matriculado no Centro de Idiomas. Aí, quando você está no segundo ano, que é o Basic, você pode se inscrever para o intercâmbio. Depois que você faz a inscrição, você tem que enviar a documentação, você tem que comprovar tudo aquilo que você colocou na inscrição. Mas você tem que se atentar direitinho à documentação que você tem que mandar para não dar nenhum problema, tá, gente? Sim, eu não sei como vai ser nas próximas edições, mas no de 2025 foi somada a pontuação do primeiro trimestre. Se vocês querem um intercâmbio, tirem uma nota muito boa, porque eu passei por um ponto, gente. Eu passei por um ponto do trimestre. Foi assim. Eu tirei 30 pontos no trimestre. Eu tirei cravado 30 pontos. Na classificação eu fiquei 300 e alguma coisa. Teve gente que assim, eu tirei 30. Teve gente que tirou, 29 e ficou lá em 400. Então, assim, isso diminui as suas chances. É assim, tem uma quantidade de vagas. Geralmente, na entrevista oral, são chamados 100 ou 100 e poucos a mais para serem entrevistados, né? Então, se você ficar muito lá embaixo, corre o risco de você não ser chamado. E aí, passou toda essa etapa, você é chamado para entrevista oral. A entrevista são algumas perguntas e você tem que mostrar que você realmente tem domínio do inglês, que você tem conhecimento de palavras, que você consegue descrever coisas, que você não trava muito, que você realmente desenvolveu uma certa fluência, que você sabe falar inglês. O que eu vou dizer é que é tranquilo. Pra mim, eu particularmente, foi tranquila. Ela é pontuada de 0 a 100 e você tem que tirar no mínimo 60 para ser aprovado. Eu tirei 99 e aí eu fui aprovada, né? Fui aprovada, consegui. Esse ano, as bolsas foram destinadas para 5 países: Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra e Argentina, porque alguns dos centros de idiomas são destinados para a língua espanhola. Então, quem faz o centro de idiomas para espanhol tem a oportunidade de ir para um país que fala espanhol, né? Nesse ano foi para a Argentina. Então, como eu já falei, eu fui para a Irlanda, só que você não escolhe o país, você é sorteado para o determinado país. Aí, depois que você passa por toda essa etapa, é classificado, a gente tem a cerimônia de anúncio de países. Eu tinha esquecido o nome oficial, mas é a cerimônia de anúncio de países que reúne os intercambistas de todo o estado. E a gente, assim, tem uma dinâmica, tem toda uma apresentação. E é muito, assim, foi um momento muito legal, foi um momento muito bonito. E eu vou colocar o vídeo do momento que eu descobri o país. 5, 4, 3, 2, 1. Isso, vamos descobrir agora. Cadê a Brenda, caramba? Porque em 10, 9, 8, 2, 1. Isso, vamos descobrir agora. Foi muito legal, foi muito emocionante. Inclusive, tinha esquecido. Eu ainda tô com a pulseirinha, porque esse ano a dinâmica foi a seguinte: a gente chegava e cada intercambista recebia uma pulseirinha. Eu não lembro exatamente as cores da pulseira. E quando a gente viu assim, a gente achou vermelha, assim, enganou um pouco, porque a gente achou, vermelha, será que a gente vai pro Canadá? E aí, a gente sabia que essas pulseirinhas tinham alguma coisa a ver com o anúncio dos países, com o país de destino, mas a gente não tinha como provar. E aí, a gente esperou e a gente doido já, e falando assim, meu Deus, quando é que vai ser isso?
como é um programa do Estado, estavam presentes governador, vice-governador, secretário da Educação Estadual do Espírito Santo. Aí eu não sei explicar exatamente se eram tipo tambores, mas eles colocaram, aí tipo assim, eu não sei dizer se era um tambor, mas cada um deles estava escrito, tipo assim, tava Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina. E aí eles tiravam, no que eles tiraram a tampa, subiu alguns balões que eram com a cor correspondente da pulseirinha. Toda vez que a gente fala de intercâmbio, geralmente a gente pensa em Estados Unidos e Canadá. Então, quando falava de intercâmbio, eu imaginava que eu iria pro Canadá. Sim, a minha ideia é que um dia eu queria muito conhecer o Canadá, e eu achava que talvez o meu destino fosse o Canadá. Mas, quando eu fiquei sabendo da Irlanda, eu sabia que a Irlanda também era um país muito bom, um país muito bonito, um país muito receptivo. Então eu falei, não, Irlanda também, ótimo, muito bonito, muito bom. E aí eu fiquei assim, tipo, eu lembro que sempre que falava do intercâmbio, eu falava assim, eu vou pro Canadá. Eu achava, né? Eu falei assim, eu gostaria de ir pro Canadá. E aí eu lembro que eu olhei assim, tá, não é Canadá, tá, mas é Irlanda. Irlanda é bom? É bom, então eu tô feliz. E aí, eu comecei a gritar, fiquei muito feliz. Eu lembro que abracei o meu amigo, tipo assim, meu melhor amigo, né, meu best. No momento que aí eu olhei pra ele e falei assim, a gente vai pro mesmo país. Ele falou assim, meu Deus, verdade, a gente vai pro mesmo país. Eu tava tão feliz que eu nem tinha lembrado disso. Porque tem esse detalhe também, que quem me puxou pro centro de idiomas e falou assim, vamos fazer, foi o meu melhor amigo. Ele falou assim, tenta, vamos tentar, se você não gostar você pode sair. E eu não saí, eu fui até o final, fiz todo o curso, cheguei até o final. E enfim, foi muito legal, foi muito bom. Aí depois que a gente sabe o destino, a gente faz o passaporte, que é totalmente gratuito, que a bolsa também contempla o passaporte. Aí tem todo esse processo de passaporte. Quem vai pro Canadá e pros Estados Unidos tem o processo de visto, que é um processo à parte, que eu não sei como funciona, porque quem vai pra Inglaterra e pra Irlanda, você pode ficar 90 dias no país sem necessidade de visto. E a gente vai ficar exatamente 90 dias, a gente vai ficar 3 meses, então a gente não tem a necessidade do visto. Então, assim, sobre isso eu não sei dizer, eu não sei descrever, não sei como é o processo. Uma última coisa, assim, que eu queria dizer é que, sobre todo esse processo, é que para quem quer fazer isso, se você é aluno do primeiro ou segundo ano, se você vai, no caso, né, ou você vai pro primeiro ano do ensino médio, ou vai pro segundo ano do ensino médio, ou você ainda está no ensino fundamental, mas pensa em fazer intercâmbio, tente o centro de idiomas, faça isso, vá atrás, porque é assim, lógico que é todo um processo, é demorado, é um misto de sentimentos, às vezes tem momentos até que você pensa assim, ai meu Deus, será que realmente vou, mas vale muito a pena. Então assim, gente, façam, tentem, corram atrás, porque realmente vale muito a pena. Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, muito obrigada e beijo, até a próxima.